Seja bem-vindo ao universo Real Lines da minha técnica Microblading e de Mulheres 6 em 30. Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje a aula é imperdível. Você precisa entender de preço para poder trabalhar no mercado de uma forma correta. Então, hoje eu vou falar muito sobre precificação do serviço da Microblading dentro dessa área maravilhosa. Já eu começo, preparei aqui bastante conteúdo para vocês. Estou empolgada porque isso é tão importante, isso vai fazer toda a diferença para você ter lucro, para você saber se você vai atingir o seu faturamento que você sonha no final do mês. Então, eu vou falar de muita coisa hoje na precificação do serviço da Microblading Real Lines. Vem comigo, vem para o meu universo de Mulheres 6 em 30, vem fazer parte desse universo de pessoas que realizam sonhos, que são poderosas, que são engajadas, que são encorajadas de mergulhar num universo totalmente incrível, assim como eu mergulhei no meu universo de microblading e cheguei na minha técnica hoje. Gente, prepara papel e caneta. Olha, eu estou super empolgada. Olha, esse assunto é importante. E já compartilha essa live, tá? Já comenta com alguém, já manda essa live para alguém, porque isso aqui vai ajudar. Este assunto é para eu conseguir te ajudar na tua carreira, te ajudar no seu processo inicial na microblading, para você que está entrando nesse universo junto comigo aqui de Mulheres 6 em 30, eu estou te ensinando já o ideal para você começar na sua carreira, tá? Trabalhar com preço certo, justo, e o porquê de se chegar num valor final, o porquê que se trabalha aquele valor que você vai colocar no seu trabalho, tá? Envolve muitos itens, muitos. Então já se prepara para esse conteúdo de hoje, tá? E bem-vindos a esse universo, o meu universo de microblading, Real Lines de Mulheres 6 em 30, em que eu disponibilizo, eu divido com conteúdos, com tudo sobre a minha técnica, tudo sobre o meu universo de microblading, Real Lines, esse universo que transformou a minha vida, que me deu um futuro, que eu enxerguei assim um futuro dentro de uma profissão que eu não imaginava que eu poderia ter antes de ter entrado na microblading. Então hoje eu tenho esse futuro nas minhas mãos e eu tenho um propósito de vida, que isso é tão importante quando a gente se encontra, quando a gente tem algo que motiva a fazer algo muito maior. E o que me motiva, o meu propósito, que me motiva a estar aqui é dividir conteúdo e dividir toda a minha trajetória e dividir a técnica, dividir tudo que eu sei sobre a minha técnica microblading Real Lines para vocês, porque eu quero que outras pessoas também sejam felizes, que tenham um propósito de vida, que se encontrem profissionalmente, que se sintam capazes de fazer algo diferente, diferenciado no seu trabalho, no seu dia a dia, que encontrem um futuro maravilhoso e lindo como eu encontrei na microblading e como eu cheguei na minha técnica. Por isso eu estou aqui e estou dividindo tudo isso com vocês. E estou abrindo a minha casa, que é a minha técnica, estou abrindo tudo isso para vocês, para que vocês possam enxergar e se inspirar também em toda a minha trajetória, tá? Porque se hoje eu estou aqui podendo dividir esse conteúdo com vocês, é porque eu senti que esse propósito seria muito maior para minha vida, poder ajudar outras pessoas. Então, vem comigo nesse universo, venha fazer parte de Mulheres 6 em 30, mulheres que faturam algo maravilhoso na sua vida no começo de carreira, assim como eu faturei no começo da minha carreira. E se a gente conseguir fazer tudo que eu estou falando, se você conseguir colocar em prática e você já perceber tudo que eu estou te dando gratuitamente aqui nas lives, vai te ajudar também no teu começo e vai te ajudar a ser uma profissional impecável, maravilhosa, correta, tá certo? Então vem comigo nesse universo, vem fazer parte, compartilha a live, compartilha esse assunto que vai ser bem legal. Falar de preço é algo muito complexo e é algo que impacta muito na nossa vida financeira. Então a gente precisa saber trabalhar o preço certo, a gente precisa saber colocar no preço o nosso valor. O meu valor como profissional é o que o meu trabalho representa para
para outra pessoa que está querendo fazer um trabalho comigo? Qual é o valor que eu tenho para ela? Qual o valor que eu tenho para aquela paciente que vai me procurar para fazer microblading? Por que ela me procurou? Porque eu tenho algo a oferecer para ela que é bem diferenciado, que talvez outro profissional não vai entregar para ela o que ela quer de mim. Então, é um valor que a gente também agrega no nosso preço. Então, assim, o que eu escuto muito, gente, o que eu escuto muito, e o que eu escutei no início da carreira, escuto até hoje, é quando as pessoas vão me perguntar sobre preço, né? Qual é o preço da tua microblading? O que eu quero mostrar para vocês? Que mesmo no início da minha carreira, quando eu tinha um valor diferente, que era um valor mais baixo, por eu estar começando, atendi em outro local, ainda assim, no meu começo, que o meu valor era bem competitivo, as pessoas ainda indagavam e achavam que o preço não era justo. E isso acontece comigo até hoje. Então, esse balanço e perceber que mesmo no início da carreira, quando o meu valor era um pouco mais baixo do que é hoje, e mesmo hoje que eu tenho esse valor mais alto, as pessoas ainda indagam, questionam esse valor. Porque a outra fulana cobra mais barato. Eu tenho uma amiga que cobra mais barato. Eu posso fazer com outra pessoa que cobra mais barato, sabe? Então, independentemente em qual fase da vida profissional a gente esteja, então, eu, por experiência própria, eu escuto isso desde o início da carreira. Então, para as pessoas, parece que é uma coisa muito normal e comum ficar questionando o preço, entende? Então, assim, eu como profissional, eu tenho meu valor e eu quero valorizar o meu trabalho. Então, se a pessoa que vai querer fazer a microblading comigo, ela vai ter que entender que a Tayla vai me entregar algo que outra profissional talvez não vá entregar. Por isso eu quero fazer com a Tayla, porque eu durante toda a minha trajetória, mostro o meu empenho, o meu estudo, os resultados, as pessoas me dão um feedback maravilhoso. Então, isso vai agregando ao meu valor como profissional. Então, prestem atenção quando vocês trabalharem com valor e preço, que seja justo de verdade. E não fique chateado se a pessoa recusar em fazer o procedimento contigo por causa de preço. Ela vai procurar outra pessoa e talvez em outro momento ela volte para fazer contigo, porque ela percebeu na pele que valeria a pena ter pagado mais caro ou ter pagado o valor que a Tayla cobra, porque justifica o que ela entrega. Então, sabe aquela história do barato ser caro? Isso acontece, isso existe, isso está na vida real, tá? Então, não fique chateado, não se frustre, porque até hoje, às vezes, assim, eu fico com um sentimento um pouco de indignação em relação a esses questionamentos, das pessoas não entenderem ou não me conhecerem profundamente para saber que eu vou entregar algo do meu melhor para ela e do quanto eu batalhei para poder estar aqui e entregando aquele valor para ela. Então, eu vou continuar batalhando. Eu ainda fico com um sentimento um pouco fico ainda um pouco chateada em relação a esses comentários, mas eu penso, bola para frente, eu sei que outra pessoa vai me procurar porque ela vai entender o meu valor e o meu preço. Entende? Então, a gente tem que saber se colocar e se posicionar no mercado de trabalho para que valorizem o seu trabalho. Se todo mundo tiver essa metodologia aplicada no seu trabalho e entender tudo que envolve um preço, tudo que envolve um valor, como eu cheguei para estar vendendo uma microblading um valor tal, um valor X, as pessoas vão entender e elas vão querer fazer a micro sempre comigo. Só que ainda existe no mercado pessoas que não valorizam tudo isso, que não valorizam o tempo, não valorizam o quanto a pessoa se dedicou, estudou, investiu para estar trabalhando um preço no mercado, um preço X no mercado. Então, ainda existem pessoas profissionais que não entendem, não compreendem tudo que envolve a precificação e acabam atribuindo aí valores mais baixos que o mercado, né? Então, isso prejudica um pouco aquele profissional que tem um valor agregado maior, que quer valorizar o trabalho. Então, mas assim, não se apegue a esse tipo de público, não se apegue, não olhe para o concorrente dessa forma, tá? Então, vamos seguir em frente, a gente tem que batalhar pelo nosso. Então, se eu cheguei nesse preço, eu tenho os meus motivos. Se eu cheguei no meu preço final, eu tenho os meus motivos. E a pessoa vai ter que entender isso. Se ela quer algo de qualidade, se ela vai ter certeza que ela vai pagar um valor maior
porque ela sabe que aquela profissional vai entregar o seu melhor, com produto bom, com atendimento, com carinho. Ela não vai ser mais um número na agenda dela, entende? Então, tem que se apegar nesses detalhes para a gente poder trabalhar no mercado e se tornar um profissional competente, valorizado. Então, se vocês entender a aula de hoje, se você conseguir colocar em prática essa aula de hoje e conseguir mudar isso na cabeça de outra pessoa também, e isso virar uma bola de neve, o mercado vai se tornar valorizado, as pessoas vão se tornar valorizadas e a gente vai ter profissionais valorizados, felizes, motivados, tá bom? Então vamos lá na aula de hoje? Pega papel e caneta e vamos lá, vamos embora, vem comigo que eu vou te mostrar agora como é que funciona para a gente construir preço dentro de serviços e da área da microblading, da minha técnica, tá? Aqui eu vou trabalhar números imaginários, tá? Para eu poder chegar aqui num valor final para poder mostrar para vocês. Então, gente, eu vou baixar um pouquinho a luz aqui para ver se vocês enxergam melhor o quadro, tá? Com as anotações. Mas eu vou falando item por item. Peraí. Então, quando eu vou chegar no meu preço final, eu vou ter que lembrar que eu vou ter que fazer um levantamento dos meus custos fixos, que são as minhas despesas fixas ou custos fixos, dentro do meu preço. Também vou ter que levantar custos variáveis, e nestes custos ou despesas variáveis, terei variáveis diretos e indiretos, e também margem de lucro. Então, esses 3 itens eu tenho que detalhar para fazer o meu preço final. Presta atenção. Custos fixos, custos variáveis e margem de lucro, tá? Então, eu fiz toda uma suposição aqui para vocês entenderem como é que eu vou chegar no meu preço final desse exemplo, tá? Olha só que interessante. Então, Tayla, eu não sei, eu tô começando na carreira, eu não sei ainda que preço vou trabalhar. Presta atenção na aula aqui que eu vou te mostrar como você vai descobrir o ideal do seu preço final para você vender um serviço, uma microblading, e garantir que você vai ter lucro bruto em cima desses valores todos, tá? Por que tudo isso? Porque a gente quer ter lucro, a gente quer lucrar, a gente quer ser feliz financeiramente. Então vamos lá, vem comigo. Então nos custos fixos, eu levantei aqui alguns itens que são itens que nunca vão mudar de valor, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui água-luz, então são custos que vão permanecer os mesmos todos os meses, independentemente do teu serviço, que é água e luz, se mantém no mesmo valor, aluguel, internet, eu botei aqui um custo de funcionário ou estagiário, talvez você não tenha, então você vai construindo a sua tabela de acordo com a sua realidade, tá? Que eu tô mostrando um exemplo. Aí nos custos fixos também botei contador, botei marketing e botei o meu salário. A gente não pode esquecer do salário que eu quero ganhar no final do mês com o meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho que separar nos meus custos fixos, isso é importante, presta atenção, eu tenho que separar nos meus custos fixos o que é da empresa e o que é meu. Então, eu tenho que colocar nos meus custos fixos um valor que eu quero que fique para mim limpo no final do mês. Eu coloquei aqui R$3.000, tá? Que seria um valor que eu gostaria de ter para mim limpo no final do mês, nesse exemplo. Aí, somando todos esses itens que eu coloquei, cheguei num valor aqui de R$5.259, que é um valor fixo de custos fixos que eu vou ter todo mês para pagar. Isso aqui não vai ser alterado, porque todo mês vou ter isso. Isso aqui é muito importante você saber quais são os seus custos fixos, porque isso aqui não vai alterar. E se você não tiver uma margem para poder trabalhar e poder se sustentar em um período futuro, você pode ter prejuízos por conta dos seus custos fixos. Então, presta atenção nisso aqui. Aí eu dividi o meu total dos meus custos fixos por 20, que seria a quantidade de dias trabalhados para eu ter uma base do quanto que eu tenho de gastos diário, né? Desses meus custos fixos, quanto que isso representa no meu dia. Então, nos meus custos fixos, no meu dia, eu tenho um custo de R$262,90 nesse meu exemplo. Então, no meu dia trabalhado, eu tenho que atingir esses custos aqui para poder ter lucro, tá? Falando em custos fixos. Aí, agora eu vou fazer um levantamento dos custos variáveis. É muita informação, gente. Tenta anotar aí
E depois me perguntem, depois mandem lá as sugestões de vocês, tudo que vocês precisam. Nos custos variáveis, gente, aí assim, ó, nos variáveis diretos tem o material que eu uso direto para fazer o meu atendimento. E os invariáveis é o que? Alimentação, autoclave, produtos higiênicos para limpar meus produtos, enfim, então todos os meus custos variáveis, incluindo o que eu uso diretamente no atendimento, está aqui. Eu fiz todo um cálculo que eu anotei separadamente para chegar nesses valores aqui por atendimento, tá? E eu estou fazendo toda a minha base de cálculo em torno do custo diário, não pelo custo hora. Se for pelo custo hora, daí tem outro cálculo, tá? Aqui eu estou fazendo pelo custo diário. Aí nos meus custos variáveis, eu somei tudo, deu 69,17. E eu não coloquei impostos, não botei taxa de cartão, que isso pesa no orçamento. E não botei aqui uma série de itens. Eu fiz um levantamento, um levantamento mais ou menos do que tem, tá? E cheguei nesses valores. Aí tem a margem de lucro. Aí eu tenho a margem de lucro. A margem de lucro é uma porcentagem que eu vou estipular de lucro em cima do meu preço, tá? Em cima dos meus custos, para saber que é uma margem que vai me dar uma segurança, que vai me dar ali um lucro bruto no final de tudo do mês, tá? Aí fiz aqui a soma do custo fixo e do custo variável, deu um valor de 332,12 de custos fixos e variáveis no dia por dia. E estipulei aqui no meu exemplo uma margem de lucro de 30%, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço o cálculo do preço. Parece muito complexo, mas eu estou explicando de uma maneira que fique muito clara. E se você conseguiu acompanhar todos os itens que eu estou te informando, gente, essa aula de hoje, eu não vi um lugar, uma pessoa que desse dessa maneira tão explicadinho. Então, fique atento, compartilhe essa live com alguém que você conheça, compartilhe com pessoas que queiram entrar nessa área da microblading, para elas fazerem parte do meu universo de mulheres 6 em 30, da minha técnica Real Lines, que isso aqui vai ajudar muito no começo dessa pessoa e vai ajudar até para quem já trabalha também no mercado e de repente quer fazer um ajuste de valor, um ajuste de preço para ver se está tudo certo e está dentro do mercado, que é ok. Acompanhe essa live e indique para essa pessoa também, né? É um conteúdo que é maravilhoso, gratuito e que você pode aplicar, que vai ser ótimo para você entender do seu negócio mais ainda, tá? Aí na minha margem de lucro, que eu botei 30% de margem, que eu quero de margem a mais, que vai cobrir as despesas fixas diárias e ainda vai sobrar alguma coisa para eu poder respirar, para eu poder investir. Então, eu tenho um cálculo, tá? O cálculo da margem de lucro, você pega o seu custo, o total dos custos fixos e variáveis por dia, divide por 100% menos 30%. E depois tu multiplica por 100. Aqui tá todo o cálculo, tá? Então eu cheguei no meu preço. Através desse cálculo, eu chego no meu preço diário de um item, que seria a microblading Real Lines, né? Desse exemplo que eu tô dando para vocês. E esse exemplo aqui é como se fosse fazer um atendimento por dia durante 20 dias do mês trabalhado, tá? Porque eu não coloquei aqui no exemplo como se eu tivesse trabalhado 30 dias. Coloquei como se eu tivesse trabalhado 20 dias. Não é por hora, eu estou calculando por dia. Então, se eu fizer uma microblading por dia, com este valor aqui de 474,46, eu vou conseguir ter lucro e do meu lucro líquido eu ainda vou ter um lucro bruto bom, porque eu trabalhei com uma margem boa de 30%, calculei o meu preço que seria ideal para trabalhar no mercado e ainda terei uma margem de lucro bruto, de lucro líquido, lucro líquido, legal, para poder daqui a pouco guardar, investir em materiais, porque eu não vou ter ali os investimentos em materiais que também são variáveis, porque o material acaba, que são os estoques, né? Então, isso também entra. Então, aqui eu estou fazendo bem por cima, mais ou menos, para você tentar aplicar no seu dia a dia, com as suas despesas, né? Com as suas informações. Os 474,46 foi o preço que eu cheguei aqui no meu exemplo, tá? E aí eu multipliquei esse valor por 20, que foram os dias trabalhados,
e durante esses 20 dias eu consegui fazer uma micro por dia. Eu cheguei num lucro bruto de 9.489,20. Aí, para eu saber se eu tive um lucro líquido legal, e se eu tive lucro, e se foi 0 a 0, e se eu fiquei no prejuízo, eu vou pegar esse meu lucro bruto, vou diminuir com meus custos fixos totais no mês e vou diminuir também com os custos variáveis no mês, tá? Aí tu dilui, faz aí, diminui, e tu vai ver aqui, através desses números, se você teve lucro, se você teve prejuízo, ou se o preço que você trabalhou te deixou ali no 0 a 0. Então, isso é importantíssimo, a gente saber calcular preço, porque a gente consegue entender o quanto tu investe naquela hora para você fazer um trabalho perfeito, entregar algo maravilhoso. Aí você também, depois que você fizer esse preço aqui para saber o valor que foi investido no preço, o valor que você chegou nesse preço aqui, você pode fazer uma pesquisa de mercado, né? Conhecer a região que você vai trabalhar, o que você atua, para saber a média de valor que as outras profissionais estão cobrando, que são os seus concorrentes. Aí tu vai ver que tem gente que vai estar praticando um valor bem abaixo desse, vai ter pessoas que vão estar praticando um valor bem mais alto. Só que o que diferencia quanto que tu paga de aluguel? Será que a outra pessoa que cobra mais barato paga o mesmo aluguel? Será que ele tem contador? Ele investe em marketing? Tu tem que entender que isso tudo faz parte do teu preço. Não é somente o material em si que tu gasta na hora que você está aplicando a sua técnica, a minha microblading. O preço envolve os custos fixos, os custos variáveis, e dos variáveis os indiretos e os diretos. Então, assim, tem muita coisa que envolve um preço, tá, gente? Então, agora, se eu conseguir chegar nesse cálculo e conseguir dar esse valor para a pessoa, porque eu também coloquei aqui nos 30% o que representa o meu valor, a minha hora de trabalho. Se eu conseguir entregar isso aqui para o cliente, eu estou entendendo do meu valor, do meu preço, eu sei porque eu estou cobrando isso, e eu sei que eu estou cobrando isso porque no final do mês as minhas contas chegarão e eu preciso cobrir esses custos e eu preciso ter lucro, porque eu preciso ter uma vida de paz no meu trabalho, porque eu preciso investir em materiais, eu preciso investir em máquina, eu preciso investir em uma série de coisas. Eu preciso contratar mais uma pessoa, então eu preciso saber que a partir desse preço aqui que eu estou formulando, eu vou conseguir muito mais, eu vou conseguir ser uma mulher 6 em 30 perfeita, eu vou conseguir ser uma pessoa que vai faturar um lucro líquido maravilhoso. E o que a gente quer na vida é ter um lucro líquido maravilhoso para poder viver com tranquilidade, se sentir motivado. Então, vamos pensar nisso tudo, tá? Que fique aí a minha aula de hoje para você sobre precificação do serviço da microblading, você entender tudo que contempla esse valor que chegou ali no preço, né? E lembrando que você tem que valorizar o seu trabalho como profissional, coloque o valor que você acha que você representa para a sua paciente, nesses custos também, tá? Porque a gente precisa valorizar o nosso trabalho, ok? Muito conteúdo para você gratuito, que isso é legal, é importante para você dividir com outras pessoas, para você crescer profissionalmente, para você se tornar uma mulher 6 em 30 maravilhosa e chegar no mercado aí de trabalho arrebentando. Porque a gente tem que ser feliz e a gente tem que pensar no nosso também, né? Como profissional, assim como eu penso em mim, na minha profissão, na minha técnica, e eu quero crescer ainda mais, e eu quero que outras pessoas cresçam, então por isso vem comigo no meu universo de mulheres 6 em 30, que faturam R$6.000 em 30 dias no começo de carreira, assim como aconteceu comigo, que pode acontecer com você também, tá?